Olá, crianças, a paz do Senhor. Como vocês estão? Espero que estejam bem e se comportando em casa, né? Olha só, hoje nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, que diz assim: Andareis após o Senhor, e a ele temereis, e guardareis os seus mandamentos. A importância da gente guardar a palavra, os mandamentos do Senhor, é muito grande. Precisamos guardar essa palavra para que a gente não esqueça e ninguém venha nos enrolar. Hoje você vai entender sobre as dificuldades de Daniel, que passou com o rei Dário. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava, falava com o Senhor, o rei dele, mas havia pessoas que não gostavam de Daniel e queria prejudicar a sua vida. É sempre assim, quando você está lá fazendo a oração, falando com Deus, sempre tem alguém para prejudicar a gente. E é isso que o inimigo se levanta para fazer a gente parar, mas a gente não pode parar, tá bom? Então, esses presidentes foram até o rei e queriam fazer um decreto lá com o rei, dizendo que durante 30 dias ninguém fizesse nenhuma oração, a não ser o rei Dário, mostrando a fidelidade ao rei. Ou seja, ninguém poderia orar, falar com o Deus da gente, o Deus vivo, e sim com o rei Dário. Vê que absurdo, proibindo de Daniel, na realidade, de orar e falar com Deus. E isso é um caso muito sério. Mas nesse decreto, o rei Dário ele assinou, mas ele não se conscientizou que ia prejudicar Daniel. Mas Daniel mesmo assim foi lá orar como de costume. E o que aconteceu? Ele, enquanto estava orando, essas pessoas elas foram até lá e ficaram vigiando Daniel para ver se Daniel estava descumprindo o decreto que foi dado. Aí eles viram que Daniel estava orando ao Deus nosso, o nosso Deus vivo, e ele foi lá dizer ao rei Dário que Daniel não estava orando, falando, não estava fazendo a sua oração para o rei Dário. E o que aconteceu? Ele disse que Daniel estava descumprindo um decreto e que ele deveria ser punido. E o que aconteceu? Daniel, por ser acusado de tudo isso, ele foi jogado, sabe aonde? Na cova dos leões. Meu Deus, imagine você ser jogado na cova onde tem vários leões famintos, com muita fome, e de repente joga uma pessoa lá dentro. Misericórdia, foi isso que aconteceu. Daniel foi jogado naquela cova dos leões, mas Deus ele é tão maravilhoso que ele sempre cuida da gente. E o que aconteceu? Daniel, mesmo com aqueles leões famintos, ele foi dormir. E sabe o que aquele povo fizeram com Daniel? Eles colocaram uma pedra na porta, na cova dos leões, para que Daniel não pudesse nem fugir, na realidade. E o que é que fez? Daniel pegou, e foi dormir tranquilo, porque ele confiava no Deus vivo que podia livrar ele. E essas pessoas ficaram assim, ouvindo na porta como é que estava Daniel. Eu acho que eles queriam ouvir o grito de Daniel, né? Queria ver o mal dele, mas Deus não deixa tocar no filho dele. Assim como Deus, ele não permite que o mal nem toque a mim, nem toque a você. E foi daí. Sabe o que Jesus fez? Jesus enviou um anjo lá naquela cova para proteger Daniel. Veja que interessante. Logo bem cedo, pela manhã, o rei Dário foi lá e começou a gritar: Daniel, Daniel, filho do Deus vivo. Aí Daniel pegou, escutou a voz dele
e disse assim, que Deus não, que o rei vive para sempre, o Deus que enviou um anjo para cuidar dele. Ou seja, Daniel falou àquele rei Dário que o anjo guardou ele. Veja a importância da gente testemunhar o que Deus fez em nossa vida. E depois de tudo isso, o rei Dário deu um decreto que todos deveriam adorar ao Deus de Daniel. Veja que testemunho lindo que Daniel deixou para nós. Deus fez com que o mal se convertesse em algo bom, tudo para a glória dele. E que eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, tá? Guarda aí e não esquece. Beijo e até a próxima. Daniel na Cova dos Leões. O exército da Babilônia atacou Israel e levou muitos jovens como prisioneiros. Entre eles estava Daniel e seus amigos. Eles foram levados para o palácio do rei, onde deveriam comer tudo que o rei mandasse e beber vinho. Daniel e seus amigos pediram para comer legumes e frutas e beber apenas água. Depois de 10 dias, eles eram os jovens mais fortes, bonitos e saudáveis. Foram apresentados ao rei, que gostou deles e os escolheu para servirem no palácio. Deus abençoou os jovens com conhecimento e inteligência e ainda deu a Daniel uma grande sabedoria. O rei deu a Daniel o cargo de governador. Muitos homens ficaram com inveja de Daniel. Daniel amava a Deus. 3 vezes ao dia, abria a janela para orar. Os homens que não gostavam de Daniel, ao vê-lo orar, tiveram uma ideia. Eles foram conversar com o rei e o convenceram a assinar uma lei que proibia orar a qualquer deus por 30 dias. Quem desobedecesse seria atirado na cova dos leões. Daniel soube da lei, mas continuou orando a Deus. Os homens foram até o rei e denunciaram Daniel. Os guardas do rei pegaram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Durante toda a noite, o rei ficou acordado.
No dia seguinte, bem cedo, o rei foi até a cova e chamou Daniel. Daniel estava vivo. Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões. Deus protegeu Daniel.